Olá a todos vocês que nos assistem. Um excelente dia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical no livro de Apocalipse. A revista que utilizamos para o estudo é a revista Compromisso da Convenção Batista Brasileira. A nossa aula de hoje é a lição de número 3, que traz como tema Cartas às Igrejas, parte 1. Os nossos objetivos são conhecer o conteúdo de 4 das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, descrever conselhos práticos para as igrejas e principalmente para cada um de nós. O nosso texto áureo é Apocalipse, capítulo 2, verso 1, na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos analisar um pouquinho esse versículo 2. Diz assim: Ao anjo da igreja escreve. Quem é o anjo da igreja? Da mesma forma, as 7 estrelas. Quem são os anjos? Quem são as 7 estrelas? E quem é esse que conserva na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros? Bom, meus amados, o anjo é o pastor, é o ancião, são os presbíteros, são aqueles que estão à frente das determinadas igrejas que serão aqui comentadas. Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, com as 7 estrelas nas suas mãos, as estrelas também são os pastores, são os presbíteros, são os anciãos. E os candeeiros são as igrejas. Aquele que anda no meio é Jesus, aquele que anda com as 7 estrelas nas mãos. No meio dos 7 candeeiros é Jesus. Então agora fica fácil para nós entendermos. A carta foi ditada por Jesus, escrita por João e endereçada aos anjos, àqueles pastores, aqueles presbíteros, aqueles anciãos que estavam à frente das igrejas. Para nós contextualizarmos a nossa aula de hoje, é necessário que a gente faça uma retrospectiva, a gente entenda em que período essas cartas foram escritas. O fato aqui estudado ocorreu na época em que Domiciano, imperador romano, havia se denominado Deus. E ele decretou que todas as pessoas se referissem a ele como Senhor Deus. Bom, isso não pegava bem para a igreja. Logo, a igreja se recusou. E Domiciano, então, mais uma vez desencadeou uma severa perseguição à igreja, causando a prisão, culminando com a prisão do apóstolo João na ilha de Patmos. Ali, então, Jesus, em visão, mostra a João os últimos tempos, escatologia, o Apocalipse, onde está incluso o assunto da nossa aula de hoje, as cartas às 7 igrejas. Nós vamos estudar apenas 4, como vimos no nosso objetivo. Agora, será que existiam apenas 7 igrejas naquela época? É lógico que não. Já existiam inúmeras igrejas, mas o número 7 é um número perfeito na Bíblia.
E se é um número perfeito, esse número 7 representa todas as igrejas, não só daquela época, mas as igrejas também nos dias atuais, as igrejas também que porventura ainda virão. Então, os problemas existentes no seio daquela igreja, daquelas igrejas mencionadas por Jesus, são os problemas existentes hoje também. São os problemas que existirão daqui a um tempo, quando aparecerem novas igrejas. A primeira carta que vamos estudar é a carta direcionada à igreja de Éfeso. Você que está com a sua Bíblia, nos acompanhe. É Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Éfeso era o maior centro comercial da Ásia. Ela mantinha lealdade a Roma. Por isso, não havia guarnição romana na cidade de Éfeso. Não haviam soldados oprimindo os habitantes de Éfeso. Pode-se dizer que eles gozavam de liberdade. Eles gozavam de uma liberdade. Não havia a tirania romana em Éfeso. Agora, essa liberdade dava aval para serem o esgoto da iniquidade. Ali existia um templo dedicado à deusa Diana, lugar de idolatria, prostituição e bebedeiras. Mas foi exatamente nessa cidade, em meio a toda essa adversidade, que Jesus, por meio do apóstolo Paulo, decidiu plantar uma igreja. A igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3. Nós vamos verificar que Jesus começa elogiando essa igreja. Ele elogia o trabalho dessa igreja. Eles trabalhavam incansavelmente. Trazendo para os nossos dias, vamos dizer que eles faziam encontro de casais, comemorações com jantares, com café missionário, almoço missionário, tudo em prol da obra. Realizavam os PGMs, evangelismo, e eles não esmoreciam com o primeiro obstáculo. Eles perseveravam. Não eram santos apenas aos domingos, e a partir de segunda-feira eram ímpios. Jesus elogia o padrão moral dessa igreja. Ele diz: e que não podes suportar homens maus. Eles não toleravam o pecado. Quando um membro pecava e esse pecado era descoberto, essa pessoa era chamada ao arrependimento, era retirada do seu ministério e tratada. Essa pessoa só retornava para o seu ministério após ter sido tratado. Ele era convidado ao arrependimento, era disciplinado. E se não aceitasse, ele era convidado a se retirar da igreja para não levedar toda a massa. Jesus elogia o zelo pela palavra. Ele diz: e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são. Eles são mentirosos. Eles não cediam um púlpito a outros sem antes lhe aplicarem uma sabatina. O que é uma sabatina? São questionamentos a respeito dos seus conhecimentos, a respeito da sua doutrina. Eles não cediam o púlpito aos itinerantes sem antes fazerem essa sabatina. Jesus elogia a perseverança dessa igreja por suportarem
a perseguição de Domiciano, sem desistir do Evangelho. Era uma igreja com bastante qualidade, não era? Jesus elogia essa igreja. Agora, com tantos elogios, o que poderia estar errado com essa igreja? Versículo 4 responde para nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso nos leva a entender, nos leva a crer que todo o trabalho desempenhado pelos Efésios, pela igreja de Éfeso, tornou-se mecânico, tornou-se artificial. Eles estavam trabalhando muito, mas fazendo as coisas por fazer. E Jesus reprovou essa atitude. Para ele, a motivação ao trabalho deve ser por amor. A motivação ao trabalho deve ser o amor ao seu reino. Mas Jesus reprovou e deu também logo a receita de como retornar ao primeiro amor. Observe o versículo 5, você que está acompanhando na sua Bíblia. O versículo 5 diz: Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja que Jesus, ele apontou os erros, mas ele também apontou a correção. O conselho que fica para a nossa igreja é que o trabalho é importante, mas faça-o pelo amor à obra, pelo amor ao reino de Deus. Desempenhe a sua tarefa constrangido pelo amor que Deus já demonstrou por nós, dando o seu único Filho na cruz por nós que éramos pecadores. Igreja, lembra-te, pois, de onde caíste. Isso significa que nós devemos refletir aonde foi que nós começamos a nos desviar do caminho do Senhor. Aonde foi que paramos? Aonde foi que começamos a esfriar esse primeiro amor? O segundo passo é se arrepender. Se arrepender de ter se desviado, de ter esfriado, de ter perdido esse primeiro amor. E o terceiro passo é voltar à prática das primeiras obras. O que você fazia antes que deixou de fazer? Quando você se converteu, você, aflito, levantava na madrugada e ia orar. Agora você não faz mais isso. Quantas vezes você se emocionou, você foi inspirado ao ler a palavra do Senhor, se emocionava ao ponto de chorar com a beleza que você era capaz de enxergar na palavra de Deus. Hoje está tão cheio disso e não consegue passar ou não se dispõe a passar para as outras pessoas, que não sente mais prazer nem em ouvir a palavra que o pastor está transmitindo. Igreja, retorne ao primeiro amor. Igreja, trabalhe com amor, trabalhe pela obra. Não trabalhe para aparecer. Esse é o conselho que fica para a igreja e para nós também. A segunda carta que vamos estudar é a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11. Dispensa citar as qualidades de Esmirna, pois era semelhante à de Éfeso, a não ser a referência que faz o seu nome, mirra.
diz respeito a uma fragrância usada para fabricar perfumes, cuja casca, quanto mais amassada, quanto mais moída, mais exalava o seu aroma. Da mesma forma, era a igreja de Esmirna. Quanto mais perseguida, quanto mais moída, mais exalava, mais refletia a sua fé e a imagem de Cristo. O verso 8, que é o primeiro versículo, Jesus começa, como em todas as cartas, se identificando. Ele diz que ele é o primeiro e ele é o último. Isso quer dizer que ele é eterno e que esteve morto e tornou a viver, nos assegurando de que, nele morrendo, um dia também viveremos para a eternidade. Oh, glória a Deus! No versículo 9, aprendemos que aquela igreja parecia pobre, mas diante de Deus ela era dotada da riqueza mais valiosa que Deus pode dar a alguém, que é a sua aprovação. Jesus disse: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha só que elogio, meus amados. Olha só que elogio. Imagine a alegria do pastor daquela igreja ao receber uma carta ditada pelo próprio Jesus, dizendo que eles, aparentemente, aos olhos humanos, eles eram pobres, mas Deus os via como ricos. Esmirna, por sua aparência pobre, sofria blasfêmia sobre a sua fé. Mas Jesus diz a ela que aqueles que dela blasfemavam eram sinagoga de Satanás. Isso serve para mim e você. Não podemos julgar a fé ou a santidade de uma igreja pela sua aparência. Ela tem só 3, 4 membros. Aquela igreja tem 5.000 membros. Uma igreja não se avalia pela sua aparência. Jesus está ensinando isso para nós. Aprendemos com este versículo que nada está alheio aos olhos de Deus. Embora aquela igreja parecesse pobre, Jesus diz que ela é rica. Aprendemos com esse versículo que o glamour, o esplendor aparente de uma igreja nada diz ao seu respeito. Nada diz diante de Deus, porque Deus consegue ver o âmago, consegue ver as entranhas. No versículo 10, Jesus alerta que eles estavam para sofrer mais perseguições durante 10 dias. Vejam, aquela igreja já estava sendo perseguida e agora era uma igreja que não recebeu nenhuma admoestação. No entanto, Jesus está dizendo que eles ainda vão ser perseguidos durante 10 dias. Sobre esses 10 dias, existem algumas especulações, mas para mim foram literais. Cabe ressaltar que Jesus os estimulou a permanecerem fiéis. Para quê? Para receber a coroa da vida. O conselho para a igreja de hoje é lembrar constantemente que nada está alheio aos olhos do Senhor. Aos olhos humanos, pareciam pobres, mas Jesus os via ricos, porque tudo o que eles faziam por amor à obra. Quando recebemos uma tarefa na obra de Deus, seja de louvar, seja de ser professor da escola bíblica, de ser um pregador, cozinheiro, zelador, lavar uma louça, em tudo devo dar o meu melhor. Será que Deus tem se agradado da tarefa que
cada um de nós tem desempenhado na sua igreja? O que é que você acha, meu amado? Será que Deus tem se agradado da sua tarefa na igreja? A terceira carta a ser estudada é da igreja de Pérgamo, Apocalipse, capítulo 2, verso 12 ao 17. Em Pérgamo havia um altar, o altar mais famoso daquela época. Um altar dedicado a Zeus, a maior das deidades gregas. Por ser construído em forma de trono, muitos acreditam que aquela cidade, aquele trono, é o trono mencionado na própria carta, o trono de Satanás, citado no versículo 13. A espada era o símbolo do poder, assim como para nós o símbolo da palavra. Roma era a espada na época. Roma decretava a morte por qualquer coisa. O versículo 12, Jesus inicia sua carta se descrevendo como detentor de uma espada de 2 gumes. Por que será que Jesus se identificou desta forma? Por que 2 gumes? Por que 2 gumes? Porque cortava dos 2 lados, aliás, não cortava, corta dos 2 lados. Jesus quis dizer que tem poder sobre a vida, mas também tem poder sobre a morte. Roma podia tirar a vida daqueles homens, mas não podia devolvê-la. Jesus pode devolver a nossa vida. E vai devolver a nossa vida. E um dia também, assim como Ele, seremos eternos. A espada de 2 gumes seria um estímulo para aquela igreja que vivia intimidada pela espada de Roma. No versículo 13, um mártir chamado Antipas é mencionado por Jesus como minha testemunha fiel. Certamente pela resistência à perseguição sutil que estava dentro da própria igreja. Pois aquela igreja, como um todo, resistia à perseguição de Domiciano porque era uma coisa notada por todos. Mas se entregava à sutileza dos homens mentirosos e dos nicolaítas, que ensinavam doutrinas falsas, assim como Balaão. Eles induziam os crentes a comerem dos pagãos e a se prostituírem. Esses homens e seus seguidores devem ter lamentado a morte de Antipas. Devem ter lamentado a morte de Antipas, dizendo, coitado, se esforçou tanto, se esmerou tanto, e olha como morreu. Ele foi um mártir. Mas Jesus menciona ele como meu fiel, como minha testemunha fiel. Que glória ouvir isso do próprio Deus. A morte de Antipas não foi uma perda para Jesus, foi um ganho. Mas a vida daqueles homens que blasfemavam estava por um fio para perder a eternidade. No versículo 17, Jesus promete que, se eles se arrependerem, o maná escondido será dado a cada um deles. Ele diz assim, Jesus promete aos que se arrependerem o maná escondido e uma pedra branca que terá um novo nome. Você sabe o que representa isso? Maná foi a comida santa no deserto. Toda manhã eles levantavam e o maná estava lá. Então Jesus oferece Ele mesmo o pão da vida, o maná escondido. O maná escondido
era o próprio Jesus. Ele se oferece. Olha, se vocês se arrependerem, eu estou novamente em vocês. E a pedra branca? O que significa a pedra branca? Na época de João, era costume do júri decidir a condenação ou a libertação de um escravo ou de uma pessoa que estava sendo julgada através de duas pedras, uma preta, essas pedras de seixos, né? Uma preta e uma branca. Se ele fosse lá e depositasse na urna a pedra preta, significava que ele votou pela condenação do réu. Se fosse a branca, significava que aquele réu estava absolvido, estava liberado. Com os gladiadores também, quando o gladiador ele vencia uma luta e recebia do seu dono uma pedra branca, significava que ele estava livre. Veja a comparação com aqueles que se arrependessem. Jesus, olha, se vocês se arrependerem, eu dou a salvação para vocês. Eu dou a salvação para vocês. Quanto ao nome, sempre que Jesus mudava o nome, dizia respeito ao caráter de uma pessoa. E que terá novo nome. Ou seja, antes era pecador, agora é um escolhido de Deus. Ou seja, iniciaria uma nova vida. Iniciaria uma vida com um novo caráter. O conselho que fica para a igreja é que não tolerem o pecado em seu seio. Quando um membro de sua igreja estiver em pecado e esse pecado vier a ser descoberto, trate-o. Se está no ministério, separe-o. Convide-o ao arrependimento. Se não aceitar, faça como a Bíblia manda. Um ou duas testemunhas. E se ainda assim não aceitar, retire para não levedar toda a massa. Não ceda seus púlpitos a falsos doutrinadores. Ali, nessa igreja de Esmirna, existiam falsos doutrinadores que seguiam a doutrina de Balaão, ensinavam a doutrina de Balaão. Os nicolaítas também faziam isso. Então, faça como a igreja de Éfeso. Sabatinho, aqueles que são voluntários para pregar na sua igreja, sabatinho. Veja qual é a doutrina que eles aderiram e que eles professam, qual é a fé que eles professam. A nossa última carta da nossa lição de hoje é Carta à Igreja de Tiatira. Você que está nos acompanhando, é o capítulo 2, 18 a 29. Tiatira era a menor cidade da Ásia. Cidade sem tanta importância e sem grandes templos pagãos, embora tivesse ali como guardião Apolo, filho de Zeus, na mitologia, né? A esta igreja, Jesus se identifica como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a de um bronze polido. É o verso 18. Por que Jesus se identificou assim? Porque Tiatira tornou-se tolerante com o pecado. Tiatira talvez tenha sido dessas igrejas aí e a de Corinto, que não foi nenhuma carta para ela, mas ela também está inserida aí porque ela está sendo representada por essas igrejas. Tiatira aqui tolerava um pecado horrendo. Mas Jesus se identifica como Filho de Deus, ou seja, Jesus se mostra como o cabeça da igreja, o Deus absoluto. De olhos como chama de fogo, nada é alheio aos seus olhos. Nem atitudes, nem pensamentos, nem as motivações, tudo é exposto diante dele.
que como fogo pode consumi-la, que como fogo pode devassar a qualquer momento. Pés semelhantes ao bronze polido. Da mesma forma que tem poder de esmagá-la, ele tem poder para, no caso de arrependimento, poder purificá-la e fazê-la andar no caminho certo. Trazer a igreja de volta. Mas o caso daquela igreja era complicado. Veja no verso 19. O verso 19, Jesus denuncia o pecado que eles toleravam. Os atos de uma mulher chamada Jezabel, versículo 20. Certamente não era esse o nome dessa mulher. O nome verdadeiro devia certamente ser outro, mas ele comparou com a Jezabel, esposa do rei Acabe, a mulher mais demoníaca do Antigo Testamento. Sempre que Jesus deu nome a alguém, esse nome dizia o seu caráter, como já mencionei anteriormente. Não foi diferente com esta mulher. Ela se declarava profetisa, mas induzia os homens a se prostituírem, inclusive com ela. Veja o versículo 22. E a ela, Tiatira cedia o púlpito para o ensino da palavra. O verso 21, assim como para todos nós, Jesus enfatiza que já deu tempo para ela se redimir. Ele enfatiza que já deu tempo para essa mulher se arrepender, mas isso não aconteceu. Aqui tem uma coisa interessante para cada um de nós, meus irmãos. Quando nós estamos em pecado, preste bem atenção agora, quando nós estamos em pecado, Jesus coloca à nossa frente circunstâncias para que a gente possa enxergar, para que a gente possa se tocar, cair em si e se arrepender e voltar à prática das boas obras. Se arrepender. Jesus está pronto para nos perdoar. Mas sabe, muitas vezes estamos tão focados, tão envolvidos, que estamos cegos, envolvidos no pecado. Assim estava aquela mulher. Jesus diz no versículo 21 que já deu tempo para ela se arrepender, mas isso ainda não aconteceu. Mais uma coisa. Jesus não tem prazer em expor o nosso pecado. Isso ele só permite quando ele já fez de tudo e você ainda não conseguiu se tocar, cair em si. Então o seu pecado será exposto. Jesus não tem prazer em expor o seu pecado. Verso 22 e 23. Jesus alerta que colocará essa Jezabel de cama, ou seja, aqui ele está dizendo que vai permitir uma enfermidade na vida dessa mulher. E para aqueles que com ela adulteraram, grandes tribulações, ele promete. E matará seus filhos, e ainda irá expor seus pecados, quando colocar em prática a sua justiça. Meu amado irmão, não espere que isso aconteça. Se você está em pecado, observe ao seu redor que Jesus está lhe mostrando, está colocando circunstância para que você se arrependa. Contudo, Jesus mostra mais uma vez o seu amor, pois isso só irá acontecer se eles não se arrependerem. Veja, 22. Versículo 22. E promete aos que resistirem à sedução desse pecado, da Jezabel, a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É Ele próprio. É Ele próprio. Versículo 8. O conselho para a igreja de hoje é que seja cautelosa ao eleger pessoas para o ministério. Ao descobrir o pecado de uma pessoa, deve ser chamada ao arrependimento, tratada
e somente depois retornar ao seu ministério. Aquela igreja cedia o púlpito para essa mulher chamada de Jezabel. Meus irmãos, precisamos estar atentos ao que Jesus diz nestas cartas e colocarmos em prática os ensinamentos que elas nos transmitem. Pois, se ouvimos e não obedecemos, seria melhor que não tivéssemos ouvido. Amém.